A Austrália, um país com várias espécies raras e que não são encontradas em nenhuma outra parte do planeta. Mas com a chegada do europeu introduzindo muitas espécies invasoras, fizeram com que alguns animais fossem extintos e outros estejam à beira da extinção. Os milhares de gatos matam mais de 1,5 milhão de animais todos os anos e já extinguiram 25 espécies de animais australianos. A introdução da raposa vermelha também põe em risco várias espécies, pois ela come os ovos e matam muitos animais que não estavam acostumados com esse tipo de predador. Milhões de javalis causam grandes estragos na Austrália, tanto na fauna quanto na flora, pois destrói fontes de água, matam animais nativos e comem ovos de aves que estão em risco de extinção. Invadem plantações e dão prejuízo de milhões todos os anos à agricultura. Esses animais se reproduzem muito rápido, já que têm vários filhotes de uma única vez e têm mais de uma ninhada por ano. E são agressivos, invadindo áreas urbanas e atacando pessoas, dificultando serem caçados. Não há predadores que possam controlar suas populações, que ultrapassam os 3 milhões de javalis selvagens. O único meio são as armadilhas e a caça, que é feita com cães ou por helicópteros. Além dos impactos negativos causados por esses animais, mais de 200 milhões de coelhos selvagens causam problemas competindo por comida com outros herbívoros nativos. O homem também paga um alto preço por ficar mexendo no que não devia. Os coelhos causam danos de milhões de dólares na agricultura. Além dos coelhos, também foram introduzidos cabras. Alguns desses animais se tornaram selvagens e hoje eles vagam se reproduzindo aos milhares, causando danos à fauna e flora local. Os dromedários vivem em estado selvagem. A Austrália é o país com mais dromedários selvagens no mundo. A maioria das espécies invasoras foram introduzidas no século 17 e 18 pelos exploradores e colonos europeus. Na época, alguns desses animais foram introduzidos com o objetivo da caça esportiva e fornecer leite e carne ou ajudar no trabalho pesado. Com o passar dos anos, alguns desses animais começaram a escapar e foram soltos intencionalmente na natureza, se reproduziram e formaram populações. Hoje em dia, para controlar essas espécies, o governo permite que as pessoas caçem ou capturem algumas delas, em grande número. A carne de alguns desses animais são aproveitadas. As cabras foram levadas para a Austrália em 1788. Elas escaparam, foram soltas e hoje existem mais de 2 milhões de cabras selvagens vivendo principalmente em áreas semiáridas ou montanhosas. Uma população com mais de 2 milhões de cabras causam danos à agricultura e ao meio ambiente, competindo por comida, água e território com os animais nativos que não são tão populosos e podendo transmitir doenças. Acreditam que as cabras selvagens dão um prejuízo aos agricultores australianos de cerca de 20 milhões de dólares por ano, sem contar o impacto ao meio ambiente,
Com a degradação das pastagens, elas são consideradas as principais responsáveis pela febre aftosa aos rebanhos bovinos. Hoje, a exploração de cabras selvagens na Austrália é um mercado que movimenta cerca de 29 milhões de dólares. Muitos consideram a captura e venda desses animais uma parte essencial dos seus negócios. Isso ajuda a minimizar os danos econômicos causados por eles. Para capturar as cabras são usadas motos, cavalos e helicópteros, para reunir centenas antes de serem vendidas às fábricas de processamento de carne. Alguns que praticam a caça esportiva também caçam esses animais. Além das cabras, os dromedários são outro grande problema para a agricultura, fauna e flora. Em 2022, estimavam que havia mais de 1.300.000 vivendo em estado selvagem na Austrália. Eles estão presentes em 53% dos ecossistemas de pastagens, incluindo a maioria das regiões áridas. Na década de 1840, os primeiros dromedários foram trazidos pelos britânicos para ajudar na exploração de áreas remotas do continente até 1907. O número de dromedários era cerca de 21.000 e nessa época não eram considerados um problema. Porém, com a chegada dos carros na década de 1920, as viagens com camelos foram sendo substituídas por transportes motorizados. Os dromedários foram sendo soltos na natureza. Embora os dromedários não tenham a capacidade de se reproduzir tão rápido quanto os coelhos, eles são bem adaptados às terras remotas e sem predadores naturais. Estima-se que no ano de 2000 a população de dromedários atingiu seu pico, com mais de 3 milhões de animais. Quando métodos de controles e armadilha de caça foram aplicados, o número desses animais caiu para mais da metade. Os milhões de dromedários causam muitos problemas às pessoas que vivem nessas áreas. Destrói cercas e áreas de vegetação, pisoteando e pastando. Eles também podem esvaziar pequenos reservatórios de água em áreas áridas, deixando animais da fauna local sem água. Além disso, podem ser agressivos com animais de outras espécies. Estima-se que o prejuízo causado pelos dromedários é de cerca de 17 milhões por ano. Os métodos mais comuns para caçar as populações de dromedários é a caça por helicóptero e depois abatem. Além disso, o governo permite que as pessoas caçem esses animais em números limitados. Estima-se que cerca de cada ano, cerca de 100.000 dromedários são mortos na Austrália. E entre 9.000 a 13.000 morrem de velhice, falta de comida ou problemas de saúde. Para controlar as populações, os custos ao governo australiano é de cerca de 19 milhões de dólares por ano.
Se as medidas de controles não forem tomadas, os números desses animais podem dobrar a cada 7 a 9 anos. Amante dos animais, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco dos animais invasores que foram introduzidos na Austrália. Para não perder os próximos vídeos, se inscrevam no canal.